Oi, eu sou o Matheus Marcolina e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo Eterno. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar pra vocês no dia de hoje, dia 11 de agosto de 2020. Vamos lá! E a primeira e principal notícia é do G1. Putin anuncia que Rússia é o primeiro país a registrar vacina contra o novo coronavírus. Calma, meu amigo, ainda não pode sair de casa e lamber um post para iniciar o Resumo News desse dia 11 de agosto de 2020, uma terça-feira. Essa notícia do G1, que é assinada pela redação do G1, diz que o Putin, ele anunciou nessa terça que a Rússia é o primeiro país no mundo a registrar uma vacina contra o novo coronavírus. Porém, apesar do anúncio, não sabemos muito sobre a eficácia da vacina, principalmente veículos do Ocidente vêm questionando a vacina, né? Principalmente aquela parte lá dos Estados Unidos, a gente sabe que tem uma rixa com a Rússia e tal. Enfim, especialistas internacionais estão questionando essa vacina russa. A Rússia também anunciou que o Brasil deve participar da próxima fase dos testes da imunização, que está prevista para começar na quarta-feira, ou seja, amanhã, dia 12. Vou abrir aspas aqui para o chefe do Kremlin, numa reunião com o gabinete de ministros. Essa manhã, uma vacina contra o novo coronavírus foi registrada pela primeira vez no mundo. Então, vamos lá, por partes. Segundo a atualização mais recente da OMS, da Organização Mundial da Saúde, no dia 10 de agosto, ou seja, ontem, sobre as vacinas contra a Covid-19 no mundo, a vacina russa estava na fase 1 dos testes. O desenvolvimento de uma vacina prevê 3 etapas. Na terça, a OMS comentou o anúncio da vacina russa. A entidade declarou que a Rússia, abre aspas, não precisa de sua aprovação, fecha aspas, para registrar a vacina e que precisará ter acesso aos dados da pesquisa para avaliar a eficácia e segurança da imunização para aprovar ela. Ao todo, 165 vacinas contra a Covid-19 estão sendo pesquisadas, isso que a gente sabe. Tem 6 vacinas que já estão numa fase final de testes e tal. A imunização russa se chama Sputnik V, é um V ali de números romanos, né? Então, Sputnik V em alusão à corrida espacial da Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos. O Sputnik, caso você não saiba, né, o Sputnik 1 foi o primeiro satélite a orbitar a Terra e foi lançado pelos soviéticos em 1957. Vamos lá, continuando, ó. Hoje eu vou tentar reunir o máximo de informações para você que está escutando sobre essa tal vacina russa, porque a gente não sabe exatamente o que está rolando, né? Nessa terça-feira, dia 11, o governo do Paraná anunciou que vai assinar na quarta, ou seja, amanhã, um acordo para fabricar a imunização russa. Ou seja, eles vão fabricar a vacina da Rússia. A produção, entretanto, não tem previsão de início, pois depende, né, da aprovação da Anvisa, que é a agência de regulação de vigilância sanitária no Brasil, né? Questionadas pelo G1 sobre a produção dessa vacina da Rússia, a Fiocruz respondeu que, abre aspas, o acordo com o Instituto Russo para a produção da vacina será feito com o Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tecpar, conforme o pronunciamento do diretor no Instituto nessa manhã. A Fiocruz, caso você não saiba, tem um acordo de parceria com a farmacêutica AstraZeneca, que é do Reino Unido, ou seja, da Universidade de Oxford, para a transferência de tecnologia para a produção da vacina testada lá em Oxford. Mas o que se sabe sobre essa vacina? A imunização foi desenvolvida pelo Centro Nacional de Investigação de Epidemiologia e Microbiologia, Gamaleya, junto ao Ministério da Defesa da Rússia. Segundo o site da vacina, ela foi testada em animais antes de ser aplicada em humanos, incluindo em 2 tipos de primatas, então humanos mais 2 tipos de primatas. A Rússia não publicou, entretanto, nenhum estudo científico sobre os testes que ela realizou. Os testes em humanos começaram no dia 18 de junho, quando o primeiro grupo de 18 voluntários recebeu a vacina, né, na forma liofilizada. Caso você não saiba, eu não sabia, né? A liofilização, para você que talvez seja da área aí da medicina, da enfermagem, é uma espécie de desidratação da vacina, que estabiliza a molécula. Nos 5 dias depois, né, no dia 23, mais 20 pessoas receberam essa dose.
A fase 2 foi a dos 20 voluntários, que começou esses testes no dia 23 de junho. Essas pessoas receberam, além da primeira dose, um reforço previsto aí para 21 dias após a primeira dose. Diferente dos 18 primeiros, todos os 20 voluntários da fase 2 receberam ambas as vacinas, cada um com um tipo de adenovírus. Em julho, a Rússia anunciou que a vacina induziu a produção de anticorpos, aí a gente comemorou e tal. E aí os testes da fase 1 e da fase 2 foram completados no dia 1º de agosto, segundo o site oficial da vacina. Abre aspas aqui pro site. Nenhum participante dos atuais ensaios clínicos foi infectado com Covid-19 após ter a vacina administrada. Segundo o Ministério da Saúde da Rússia, após o registro e a produção, a vacinação deve começar em outubro de forma gratuita. Inicialmente, de acordo com as autoridades sanitárias lá da Rússia, vão ser vacinados os grupos especiais da população, os médicos, professores e aqueles que estão constantemente em contato com grandes grupos de pessoas. Nessa segunda-feira, dia 10, em entrevista à ITAR TASS, o ministro da Indústria e Comércio, Denis Manturov, ele indicou que no próximo mês 3 empresas russas vão começar a produção comercial. Agora chegou a hora de abrir o Twitter do Átila Yamarino, o grande microbiologista e biólogo, que, na verdade, ele não é biologista, ele é biólogo, mas enfim, ele que sempre aí comentou sobre a Covid, sobre a pandemia, e ele jogou um balde de água fria em bastante gente. Eu vou ler aqui pra você toma suas conclusões. O fio dele é tipo, que mal uma vacina que não funciona pode fazer? Vacinas erradas podem piorar a infecção que querem impedir. Vacinas são um dos maiores avanços da humanidade e tal, e ele conta aqui no fio uma candidata que não deu certo. Eu vou contar pra você. O RSV é um outro vírus respiratório que causa resfriado e, nesse caso, muitas infecções infantis. E aí, tentamos desenvolver vacinas contra ele há décadas, mas vírus respiratórios são complicados para vacinar. Imunidade na mucosa do pulmão é uma questão delicada. Em 1966, uma vacina candidata entrou em testes nos Estados Unidos. Chegou até a fase de testes em bebês, onde deu errado. Não protegeu as crianças vacinadas, as que contraíram RSV ficaram pior do que os não vacinados e 2 bebês morreram com esses sintomas mais graves. Suspenderam os testes e ainda não temos uma vacina funcional contra esse vírus. Reconstruindo o que aconteceu em 66, parece que a formulação da vacina despertava uma resposta imune errada, que ajudava o vírus a entrar nas células e não a protegia. E aí a finalização aqui do fio dele, esse é o grande medo de uma vacina que dá errado. Não só que ela não proteja ou dê alergia, mas que ela facilite a entrada do vírus no corpo. Aconteceu com o RSV, aconteceu com a dengue, aconteceu com a HIV. Não temos precedente para esperar isso na Covid. Para isso servem testes clínicos, especialmente quando pensamos em vacinar grande parte da humanidade. Aí vamos lá. O que ele está dizendo aqui? Que vacinas feitas às pressas não costumam dar muito certo. Só que, aí entra um ponto. Eu tava vendo hoje no Twitter, no perfil Almanac Esportivo. É muito bom. Ele publicou lá, com dados, tabelas sobre a Covid na Rússia. E aí tem 2 pontos que ele levantou. Que o primeiro, parece que a Rússia está estável em relação a número de casos, número de mortos, sendo que eles são um dos maiores países do mundo. O que o Alexandre ele levantou com esse ponto? Que talvez eles já estejam vacinando as pessoas lá, eles já estejam testando essa vacina, e por isso o número tá estável. Só que assim, se eles estão vacinando, se eles estão testando essa vacina e tá ficando estável, quer dizer que tá dando certo. Então a gente espera muito que essa vacina dê certo. Então entra aqueles negócios. Tem uma outra notícia aqui sobre que eu vou ler pra vocês. É uma notícia do UOL que diz que o João Dória, o governador de São Paulo, disse que o Instituto Butantan em São Paulo não produzirá a vacina da Rússia. Abre aspas aqui pro João Dória. A vacina russa não sou capaz de avaliar se é boa ou não é, se tem aval da Organização Mundial da Saúde. Não quero fazer pré-avaliação. Pelo Butantan, não. Houve uma procura, mas foi respondido que já temos uma associação com o laboratório chinês Sinovac para a produção da Coronavac. Não teria sentido algum ter uma segunda alternativa do mesmo Butantan, cujo objetivo é o mesmo. Pela fala do Dória, não parece que o objetivo do Dória é pegar essa questão, ideológica, Rússia, não vamos fazer isso e tal, até porque ele tá fazendo testes com uma vacina chinesa. Mas você vai ver muito isso,
principalmente nas redes sociais, com discussões, gente falando, não, eu não aceito uma vacina russa, eu não aceito uma vacina chinesa, estou no aguardo da vacina inglesa. A questão maior é a transparência, que infelizmente não tá rolando no governo russo, mas também a eficácia. Então, se funcionar, se a OMS olhar para essa vacina e falar, essa vacina funciona, vocês têm que tomar, eu acho que não tem nenhuma diferença se ela veio da China, se ela veio da Rússia, se ela veio dos Estados Unidos, se ela veio da Inglaterra, eu não vejo muita diferença, porque afinal todas vão ter que ser produzidas no país, não tem como trazer a vacina de lá, ela vai ter que ser produzida aqui. E, enfim, a gente tem que torcer para funcionar o mais rápido possível para que possa vir pro SUS. Então, tomara que a vacina russa tenha dado certo. Agora eu vou com 3 rapidinhas para você. A primeira é que a Kamala Harris é escolhida a candidata a vice-presidente na chapa do Joe Biden, que vai concorrer contra o Donald Trump. O candidato do Partido Democrata fez esse anúncio nas redes sociais. Se derrotarem o Donald Trump, a senadora Kamala Harris será a primeira eleita vice-presidente dos Estados Unidos. A outra rapidinha é de que amanhã o Corinthians vai enfrentar, o Atlético Mineiro vai receber o Corinthians no Estádio Independência lá em BH, e o Corinthians confirmou 3 casos de coronavírus antes da estreia no Campeonato Brasileiro. Quem testou positivo foi o zagueiro Gil, o atacante Léo Natel e um dos funcionários do clube. Então esses jogadores não viajaram, nem os 2 jogadores, nem o membro da comissão técnica, eles não viajaram para a partida, e o Corinthians aí desfalcado. O que me incomoda bastante é eles estarem tratando, no geral, eu não falo do Corinthians, eu não falo do Atlético, eu falo muito da CBF, né, muito de quem trabalha com futebol, de tratar um caso de coronavírus, por exemplo, sei lá, o zagueiro Gil, o zagueiro Gil não jogará porque está com Covid-19. Não dá pra tratar a Covid-19 como se fosse um terceiro cartão amarelo que suspende o cara do próximo jogo. É uma vacina, é uma doença que é pesada, tipo, mesmo dizendo na matéria, se diz que esses 2 jogadores, eles estavam com o vírus, eles já tiveram o vírus, eles não estão com ele mais, seria um caso de mostrar no teste que está com Covid, mas que é só porque ficaram os anticorpos lá dentro. A gente não sabe, eles não estão viajando por causa de precaução, mas é muito triste o tratamento que a Covid está recebendo. A última rapidinha também é de futebol. O Sevilla venceu o Wolverhampton por 1-0 e vai pegar o Manchester United na semifinal da Liga Europa, ou UEFA Europa League. O gol de Lucas Ocampos foi aos 43 minutos do segundo tempo e acabou aí classificando o Sevilla, o papai da Europa League. Do outro lado, temos então uma semifinal com Sevilla e Manchester United, e do outro lado o Shakhtar Donetsk vai pegar a Inter de Milão. Então é isso, muito obrigado a você que acompanhou o episódio até aqui, muito obrigado, mande pros seus amigos se você gostou, se você não gostou, manda também, fala, olha que horroroso, enfim... Não esquece também de se inscrever no YouTube se você estiver escutando pelo YouTube, ative o sininho para receber as notificações, assina também o feed desse podcast se você estiver escutando aí um dos milhares de agregadores de podcast ao redor do mundo, assina o feed também do outro podcast, da família Zumetec de podcasts, o República dos Bananas, tem vários episódios legais lá para você escutar, e também o Vanguard Entrevista, que é o podcast que eu faço na minha consultoria do meu TCC, também tem bastante entrevista legal lá para você acompanhar. É isso, eu vou ficando por aqui, amanhã você me escuta um pouquinho mais. Tchau!